Olá, turma, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre conjunções, mas de uma forma prática, bem objetiva, bem sucinta, tá? Porque melhor do que ficar decorando o nome de conjunções e quais são essas conjunções, creio que na prática, a não ser que você vá ensinar conjunções, creio que na prática é melhor você entender o significado de cada conjunção e a que ela se aplica, tá? Então, vou tentar fazer assim bem resumidamente para vocês. Então, conjunção é uma palavra invariável, né? Que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática, ok? Duas orações vocês sabem que é uma frase que tenha verbo, né? Então, todo verbo em uma frase é contado com uma oração. E termos que exercem a mesma função sintática são termos, por exemplo, dois verbos, né? Ele comeu e bebeu. Você tem aí uma conjunção aditiva, né? Ele comeu e bebeu, ligando dois verbos que têm a mesma função sintática na frase. Quando duas ou mais palavras desempenham o papel de uma locução, recebe o nome de locução conjuntiva. Veja alguns exemplos. Apesar de, à medida que, a fim de que, a proporção que, desde que, visto que, ainda que, tá? Ok, você tem duas conjunções aqui, duas palavras aqui unidas, formando uma locução conjuntiva. Mas como? Tem uma regra para eu fazer isso? Não, você tem que entender o contexto e o que você precisa aplicar naquele contexto de acordo com a ideia que você quer transmitir, tá ok? Continuando, então as conjunções são classificadas de acordo com o tipo de relação que estabelecem, né? As conjunções que relacionam orações independentes ou sintaticamente equivalentes são chamadas de conjunções coordenativas. Vocês devem se lembrar das orações coordenadas, né? Então, as orações coordenadas, o que a gente vê? Que elas são independentes, ok? Ou então sintaticamente equivalentes. Então, nas orações coordenadas, o que a gente tem? A gente tem duas orações, por exemplo, que elas são independentes entre si, porém, elas podem se encontrar, se dar as mãos e sair juntas de mão dadas, ok? Elas podem, então, caminhar juntas, porém, com independência entre si, certo? Já as conjunções que relacionam orações dependentes, ou seja, que ligam a oração principal a uma oração que lhe é subordinada, são chamadas de conjunções subordinativas. Então, aqui nós vamos nos lembrar das orações subordinadas. Elas têm o quê? As orações subordinadas? Elas têm uma dependência entre si. Elas têm uma ligação que uma depende da outra, seja para finalizar, seja para explicar, algo nesse sentido, tá? É interessante nós aprendermos aqui, nesse slide, duas palavras-chave. A primeira é coordenativa. Foi mencionado a oração coordenada. O que são coordenadas? Esse termo na matemática, o que eles representam para vocês? Né? Algo que está coordenado, está ali andando junto, porém paralelamente independente, ok? Então, tenta unir conhecimento das várias áreas que vocês já têm para poder entender melhor cada conteúdo. E esse aqui, olha, conjunções subordinativas. O que você vai lembrar quando você fala de orações subordinadas? Vamos relembrar aqui da relação capital patrão-empregado? Patrão-empregado tem uma relação aí de interdependência? Tem, né? O empregado, ele depende do patrão para quê? Para ter o seu trabalho, para receber o seu salário. E o patrão, ele depende do empregado? Depende. Para quê? Para prestar serviços a ele,
né? Então, nós temos aí essa questão de subordinação, ou seja, tecnicamente é o empregado que é a parte mais fraca, digamos assim, que é subordinada, né? Subordinada na hierarquia, ok? Que recebe ordens e tal e tal. Mas há uma relação de subordinação também do patrão, porque já imaginou, o patrão algum viveria sem empregados, não é verdade? Então façam essas relações quando vocês precisarem entender alguma coisa. Aqui, dois exemplos bem básicos, bem simples, que eu realmente gosto das coisas muito simples, muito objetivas. O que a gente tem aqui? O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. O professor explicou o conteúdo. Isso pode ter acontecido qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. E os alunos fizeram os exercícios. Isso também tem sentido próprio, poderia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer lugar do planeta. Ok. Então, o que eu tenho aqui? Duas orações coordenadas. E eu tenho a conjunção e, né, funcionando aqui como conjunção coordenativa, ligando duas orações independentes. Tá ok? Então, aqui nós podemos ter situações diferentes. O professor explicou o conteúdo muito bem na aula de 1990. Sei lá. Hoje os alunos fizeram os exercícios. Beleza, ok? Então, tem duas coisas independentes que podem se unir num belo dia e andarem juntas. Hoje, o professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. Entenderam? Aqui, a próxima. Se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. Agora, aqui você vê que tem uma dependência. Qual que é a condição para os alunos fazerem os exercícios? O professor vai ter que explicar o conteúdo, né? Então, se o professor não explica, os alunos não conseguem fazer. Então, aqui o se estabelece uma condição e aparece aqui como conjunção subordinativa. Então, para os alunos fazerem os exercícios, o professor precisa explicar o conteúdo. Então, uma está subordinada à outra, tá? Então, são orações aqui dependentes. Combinado?